Boa noite, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Espero que passaram um bom final de semana, né? Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos falar da final do livro da Gênese. E como foi dito a semana passada por mim, né? Nós vamos falar hoje da nova geração, que é o último capítulo, que são dos itens 27 ao 35. Vamos terminar esse livro com esses itens. Depois nós vamos ter um texto no final, né? E mais algumas informações. Muito bem. A geração nova, item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande migração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta, transformando, serão excluídos. Porque, senão, lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculos ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão trazê-los a avançar. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como sois acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois se trata de uma nova geração corpórea, do que de uma nova geração de espíritos, e sem dúvida nesse sentido é que Jesus entendia as coisas quando declarava: E digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos tenham ocorrido. Assim decepcionados ficarão os que contêm ver a transformação e opera-se por efeitos naturais e maravilhosos. Item 28. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos as duas gerações que se sucedem, pela natureza das disposições morais. Porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior e não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelos negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos
antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúmes. Enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que se obstinam e não emendar-se, por são incompatíveis com o reinado da paternidade. E porque o contato com eles continuará sempre um sofrimento para os homens de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio dos seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhe abra o acesso aos mundos superiores. Item 29. Não se deve entender que por meio dessa imigração dos espíritos seja expulso da Terra e relegado para um mundo inferior todos os espíritos retardatários. Muito ao contrário, aí voltarão porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento da circunstância e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne, uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal. Eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquelas porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos, que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhe mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Item 30. Sejam os que compõem a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores. Há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários de que partem, e de outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou de um mundo inteiro em relação com aquela das duas categorias que preponderá. Item 31. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto na sua maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldades em reprimir. Estes homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Aos poucos bons, nenhuma influência exercem, seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros que o achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 em 10, 100 em 100, e o regimento é substituído gradativamente por iguais números de bons soldados, mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. Item 32. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de apenas se retemperarem a fonte mais pura, enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, e persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar os olhos, por isso que aí vem o que não podiam ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista, poderão, consequentemente, voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudanças, as coisas experimentarão a influência do novo meio em que houvesse nascido. Longe
de se oporem às novas ideias e constituir-se-ão os seus auxiliares. Item 33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos os quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito, quando a melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, porque então, conforme as proporções que assuma, numa geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois de grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai-vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se que, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiu uma era de progresso. Item 34. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germes. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida. Porquanto, a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem, mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. Item 35. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes da compensação, sem resultados aproveitáveis, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam os seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhe causam o mínimo pavor. Ele compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que por morrerem isolados, dado que, de uma forma ou doutra, a isso não há de todo sempre chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno, como os outros, e então, o que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Muito bem, meus irmãos, aqui finalizamos o nosso capítulo 18, que foi o final do livro do Allan Kardec. Aqui nesse apanhado que ele faz no capítulo, né, da nova geração, é o que é? É o futuro. É o que ele mostra aqui, esse vai e vem de vidas, né, e que o homem, e que está passando por essa regeneração, já naquela época que Kardec já codificou o Espiritismo, ele já mostra aqui, né, que nós estamos nesse mundo de regeneração e para que os espíritos e todas essas calamidades que possam existir no decorrer de todos esses tempos, desses séculos, desse século, desde quando ele codificou para cá, todas essas pessoas que foram e todas essas almas que estão, esses embates que acontecem muito, né, de desastres, de guerras e tudo mais, nada mais é que é uma purificação, nada mais é que esse vai e vem de espíritos que vão, espíritos bons que vão, né? E também espíritos de bom que vêm, mas também aqueles maus que também vão para poder fazer a sua transição e a sua regeneração com todo o seu merecimento, né? Então, aqui a gente encerra o nosso livro. Eu agora vou fazer aqui um comentário de Allan Kardec,
que ele fala sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que é justamente ele fala um pouco do livro, né? Ele fala um pouco ele fala um pouco da Gênesis aqui, e ele dá esse encerramento. Então ele vai dizer o seguinte: a concepção espírita da Gênese, aqui exposta, é da mais elevada importância científica. Esta obra representa um marco histórico no campo científico, abrindo as perspectivas da ciência para a era cósmica. Os dados espíritas dão uma nova dimensão e um novo sentido da Gênese. Não há nenhuma afirmação dogmática ou exposição de coisas fantásticas nessas páginas. O que há é raciocínio, proposições lógicas induzidas da natureza e coincidência dos fenômenos. Hipóteses corajosas que as ciências confirmaram e que já são realidades científicas, explicadas de leis físicas, mentais e psíquicas descobertas na pesquisa espírita dos fenômenos concretos, e uma visão no campo místico dos milagres do fenômeno paranormal. A leitura e o estudo da Gênese são de importância fundamental para a compreensão do Espiritismo. Neste livro, Allan Kardec deixa o campo exclusivamente doutrinário, para a faixa de relações das ciências com a contribuição do Espiritismo para o desdobramento da nossa cultura. O interesse de Kardec por uma explicação espírita da Gênese planetária decorre também de uma questão de método. Muita gente se impressiona com o fato de todos os relatos da Gênese, que nos chegaram de eras arcaicas com o relato bíblico, através de obras orais ou escritas, sejam de natureza religiosa. Tem-se a impressão de que, na verdade, o próprio Criador quis dar aos homens as primeiras notícias do seu feito. Mas isso se explica pelo fato da natureza religiosa do homem lhe haver dado as primeiras concepções do mundo. Que assim seja. Este é o final do nosso livro. Na outra fala, eu quero falar com vocês a respeito de que a mãe hoje não vai poder fazer o fechamento e eu vou fazer. Até já. Bom, pessoal, dando continuidade aqui a nossa conversa sobre os nossos estudos que nós fizemos durante esse período, eu só quero deixar aqui registrado para vocês, para quem não registrou, mas fica aqui algumas informações. Bom, nós fizemos aulas durante esse período da pandemia, desde abril de 2020 até hoje, abril de 2022, ou seja, nós estamos há 2 anos estudando. Nós estudamos os 5 livros da codificação de Allan Kardec. Nós iniciamos com o Evangelho segundo o Espiritismo no dia 4 de 4 de 2020 e finalizamos no dia 24 de 9 de 2020. E nesse intermediário, nós também falamos sobre o Honoralto. Não foi somente o livro, o Evangelho. E depois demos continuidade no Livro dos Espíritos, que começou no dia 25 de 9 de 2020 e terminamos e finalizamos ele no dia 30 de 4 de 2021. Em seguida, nós falamos sobre o Livro dos Médiuns. Iniciamos no dia 3 de maio de 2021 e finalizamos no dia 24 de 9 de 2021. Em seguida, nós falamos do livro O Céu e o Inferno. Nós iniciamos no dia 27 de 9 de 2021 e finalizamos ele no dia 11 de 11 de 2021. E, por final, falamos sobre a Gênese, que iniciamos no dia 16 de 11 de 2021 e finalizamos hoje, no dia 11 de 4 de 2022. Então, eu quero deixar para vocês esse registro, que fizemos muitas horas aula. E quero agradecer muito a atenção de todos que participaram e acompanharam essas lições. Aqueles que não puderam também, eu agradeço, mesmo que em parte, mas que nós nessa pandemia não deixamos de fazer o nosso estudo, né?
não deixamos de fazer as nossas preces, né? Em decorrência da pandemia. A nossa mãe, Cici, ela fez todas as vezes esse encerramento com as orações da pandemia, e que vocês podem perceber que nós procuramos ficar blindados, né? E com a graça de Deus e com a logicamente com toda a nossa proteção da nossa cúpula espiritual, nós tivemos bastante proteção em relação à doença, né? E toda essa situação que nós estamos passando. Não que nós estamos livres de tudo isso, não estamos. Nós devemos continuar as nossas preces, né? E devemos continuar os nossos estudos. Esses estudos, eles vão ocorrer agora a partir do dia 30. Nós vamos voltar às aulas presencial. Já divulgamos aqui no site, já estamos divulgando no site, divulgamos aqui no grupo toda a programação das nossas aulas para este ano, onde nós vamos ter a Umbanda, que vai ser o módulo 2, e que todos têm que participar, porque ela é diferente do módulo 1, ok? Então, a nossa mãe preparou, preparou essa apostila, a Carol preparou essa apostila, o Ítalo preparou essa apostila, e nós estamos agora vamos colocá-la em aula. Então, esperamos que todos participem, né? Vai ser todos os sábados, já temos toda a programação, que vocês vão ver as datas aí, e ter um mínimo de frequência. É importante que dá essa continuidade nos nossos estudos. Quanto à apostila de Kardec, vai ser a antiga, né? Vai ser a apostila antiga, a mesma apostila que a gente vinha usando até hoje, né? E vamos ter uma apostila adicional, que vai ser a de reforma íntima, que não vai ser divulgada, vai ser feita na aula presencial, e nós vamos conversar bastante sobre reforma íntima, porque estudar espiritismo sem reforma íntima é complicado. Nós temos que corrigir muita coisa no nosso vaso, né? E temos que cuidar do nosso vaso também, não é verdade? Então, gente, é isso aí que eu queria passar para vocês, e na outra fala eu faço o encerramento. Agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus pelos nossos estudos e as orientações dadas. E também agradecemos ao nosso plano espiritual por ter nos dado essa tranquilidade e todo este tempo de estudo, e que nos arremeteu para uma outra ideia, uma outra concepção na parte espiritual também, e que nos fortaleceu muito a nossa energia nesse período. Eu quero que neste momento vamos pedir ao plano espiritual que fluidifica nossas águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós para a cura espiritual. E vamos orar para todos os nossos irmãos da Terra que estão sofrendo com esta pandemia ainda e outras doenças também, né? E que também vamos orar aos irmãos da Rússia, da Ucrânia, uma guerra insana, né? E que procurem resolver com a paz, né? E que também essa paz seja para eles e também para o benefício da humanidade. E também de acordo com cada um, o seu merecimento. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém.
Muito obrigado a todos e até as aulas do dia 30.